TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Polêmica sobre nepotismo marca retorno de reuniões na Câmara de Vereadores. Cerca de 300 veículos serão destinados à reciclagem em Araxá. O radar cidadão com as dificuldades de pacientes assistidos pela unidade de pronto atendimento de Araxá. Todos os dias nas redes sociais o pessoal tem cobrado. E o quadro Expressões por Flávio Henrique. Quarta-feira, 7 de agosto, começa agora mais uma edição do JS Meio-Dia e você vê imagens do Centro de Atendimento à Criança na Avenida João Paulo II. O tempo agora à tarde será de sol com algumas nuvens, a temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. Quase 300 veículos estão destinados à reciclagem em Araxá. A Polícia Civil está acompanhando o processo durante o descarte do material. A Polícia Civil havia identificado dezenas de veículos guardados em pátios desativados, localizados em diversos pontos da cidade. O trabalho em conjunto com a Vigilância Ambiental de Araxá verificou que quase 300 veículos parados poderiam ser foco e abrigo de diversos tipos de insetos e pragas. São veículos que estavam guardados em pátios, que durante décadas removeu e guardou veículos para o Detran. Mas pátios que não eram credenciados pelo Detran. No passado não existia esse credenciamento como a gente conhece hoje. Então não tinha uma regularidade. Muitos desses veículos que foram destruídos hoje, nós nem conseguimos desvendar o lastro, o qual motivo ele foi apreendido, se foi uma questão criminal ou uma questão meramente administrativa. O fato é que eles estavam há mais de 15 anos nesses locais, sendo abrigo de pragas, criadores de insetos, etc., gerando uma série de prejuízos aí para a população. O Ministério Público requereu a alienação judicial dos automóveis e motocicletas, todos sem condição de voltar a circular. Foi o primeiro leilão desta natureza no interior do estado. Esta semana, as máquinas fizeram os primeiros procedimentos. Siderúrgica, situada em Juiz de Fora, é responsável por todo o processo de prensa dos veículos arrecadados. Ao todo, são cerca de 140 toneladas de aço. O Detran tem acompanhado a descontaminação e o processo de destruição, compactação e pesagem dos veículos. A operação feita pela empresa vencedora, que é uma multinacional de siderurgia, esse processo ele é acompanhado pela Polícia Civil, para nós certificarmos que o veículo vai ser destruído da forma que ele foi arrematado, para certificarmos se está sendo feita a operação de forma correta, com observância às regras ambientais e, sobretudo, principalmente, a verificação das questões de retirada ou não de peças. É vedada, é terminantemente proibida a retirada de peças desses veículos. Eles estão destruídos, são prensados e encaminhados para a siderurgia da forma que se encontra. O que foi realizado já há alguns dias foi a descontaminação, que é a retirada dos fluidos e de alguns itens do veículo que têm materiais nocivos à saúde. Após derrubar o veto do Executivo, a Câmara de Vereadores promulga lei que isenta a taxa de energia elétrica para famílias de baixa renda que enfrentam problemas de saúde. A proposta foi realizada em decorrência ao uso de máquinas e aparelhos indispensáveis à manutenção da vida. Pessoas que muitas vezes são dependentes destes equipamentos para tratamento de saúde e têm um orçamento comprometido pelo alto valor da conta de energia elétrica. Sabemos que quem tem de repente uma pessoa, um ente querido acamado, que precisa de ficar com energia elétrica ligada durante 24 horas, que é a questão de manutenção da vida, eu entrei com esse projeto para que a família possa ter isenção da taxa de iluminação pública. Aí o projeto foi aprovado aqui na Câmara, mas não foi sancionado pelo prefeito, veio o veto.
A taxa de iluminação pública é calculada de acordo com o valor da fatura. A fixação e a cobrança da taxa de energia elétrica não são competência do município. A alternativa encontrada pelo parlamentar foi justamente a isenção desta taxa de contribuição que alguns consumidores pagam. Em tramitação, o projeto foi vetado pelo prefeito, porém, ao retornar para o Legislativo, teve novamente a aprovação com a maioria dos votos. Graças a Deus nós conseguimos derrubar o veto do prefeito, porque nós temos que pensar nas pessoas, principalmente nas pessoas mais carentes. Independente do que seja a doença dessa pessoa, nós temos que trabalhar as pessoas, cuidar das pessoas. Segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Roberto Rosa, recentemente outros projetos que não foram sancionados pelo prefeito também foram promulgados. O prefeito, o Poder Executivo, não tem sancionado os projetos que são aprovados pela Câmara. Aí passa o prazo, e passando o prazo, os projetos são reenviados para a Câmara e compete à Câmara, a partir daí, sob pena de responsabilidade, sancionar os projetos. É o que nós temos feito aqui agora com o projeto da iluminação pública, o projeto que regulamentava a situação dos cães e gatos e cachorro e também os projetos do chacreamento no município de Araxá, regulamentava a situação do chacreamento no município de Araxá. Com isso, a partir de agora está valendo a lei desses 3 projetos que já se tornaram leis com um número já definido. O processo de aprovação de projetos de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros está informatizando e agora atende a todo o estado. A ferramenta digital foi implementada em todo o estado, otimizando o tempo e reduzindo os gastos. É uma ferramenta inovadora, né? O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vem empregando, né? Através da ferramenta do InfoCip, que é a digitalização, né? De todos os processos de segurança contra incêndio e pânico. Antes a gente sempre trabalhava com os físicos, né, com os projetos físicos, então a gente devia apresentar toda a pasta do projeto e demais documentações fisicamente no Corpo de Bombeiros. Novidade que agradou e muito os profissionais da área, que aprovaram a série de melhorias realizadas. Só que nesta empresa de engenharia e construção civil existem 12 projetos de incêndio e pânico em andamento, um dos principais para dar sequência nas obras. Júnior pontua as novas adequações da ferramenta, que tem oferecido ainda mais benefícios e segurança aos processos realizados. O sistema ele veio, né, no ótimo momento, já estava bem defasada essa questão de ter que imprimir projeto, ter que levar lá no Corpo de Bombeiros, e aí era muita papelada, a gente tinha desperdício com cópias, né, que quando tinham correções, tinham ajustes, a gente tinha que ficar reimprimindo cópias, e hoje a gente consegue fazer tudo pelo sistema. Então, a gente já cadastra o projeto no sistema e o sistema já apresenta para a gente quais são as medidas de segurança que a gente precisa. O sistema foi desenvolvido justamente com o objetivo de trazer maior agilidade e praticidade na elaboração e tramitação dos projetos. De acordo com o capitão da Companhia do Corpo de Bombeiros, em Araxá, até mesmo para a liberação do efetivo da mão de obra, as mudanças foram positivas. A partir do momento, então, que ele insere todas as documentações, né, o bombeiro aprova esse projeto, né, digitalmente, né, online, e depois o responsável ou o engenheiro executa todo esse processo, aí ele vai solicitar a presença do Corpo de Bombeiros para verificar e atestar a regularidade da sua edificação. Vai fazer a verificação se todos aqueles meios preventivos previstos no projeto, eles estão executados no local, né, se sim, o bombeiro vai, no local mesmo, emitir, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, online, ele vai dar o ok, que aquela edificação está regularizada, e o proprietário responsável pela edificação, ele vai poder acessar, né, o seu AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, digitalmente. Com a inovação do sistema, que é integrado com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, só no último ano mais de 180 mil empreendimentos foram licenciados, o que facilitou a abertura de novas empresas. Uma outra facilidade também é o acompanhamento em tempo real do andamento, de que forma que esse processo está. Então, o responsável, né, pela edificação, proprietário, qualquer momento ele pode consultar o InfoCip e saber em que pé que está aquele processo dele, em que pé de regularização que aquele processo dele está. Acompanhe agora algumas vagas oferecidas pela agência do Cine. Uma vaga para detetizador, salário de R$ 1.500 mais benefícios. Uma vaga para farmacêutico, salário de R$ 4.567 mais benefícios. Uma vaga para marmorista, exige-se 6 meses de experiência.
uma vaga de mecânico de refrigeração, o salário de R$ 1.300, e 2 vagas para motorista carreteiro, com salário de R$ 1.900. Em instantes, Araxá se destaca mais uma vez como uma das cidades mais pacíficas do país e no Radar Cidadão, o atendimento na UPA. JS Meio-Dia, volta já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Um caminhão de prêmios! No sorteio especial do Araxá da Sorte do Dia dos Pais, você concorre a um caminhão de prêmios. E mais! R$ 1.000 no primeiro prêmio. No segundo, uma moto Honda Fan. E no terceiro, um caminhão de prêmios. E 20 giros da sorte de R$ 100. Comprando seu certificado de contribuição do Araxá da Sorte, você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Sorteio ao vivo neste domingo, às 9 da manhã, pela TV Sintonia Canal 3.1, também pelo Facebook Araxá da Sorte e pelo site araxadasorte.com.br. Araxá da Sorte, realizando sonhos! Minas Gerais tem 3 cidades entre os 20 municípios brasileiros com menor taxa de homicídios. Entre elas, Araxá. Os dados vêm do Atlas da Violência de 2017, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ao todo, foram analisados 310 municípios no país. E na lista das 20 cidades com menor índice de crimes violentos por cada 100 mil habitantes, estão 3 localidades mineiras. Passos na 7ª colocação com taxa de 7,2%, Araxá na 12ª posição com 7,9% e Varginha em 18º lugar com 8,3%. Na época foram registrados em Araxá 7 homicídios e todos os autores foram presos. Segundo o delegado regional Vitor Hugo Reisler, o resultado vem do trabalho em conjunto das forças de segurança. Eu reputo essa baixa taxa de crimes violentos, de homicídios, a união que existe, né, esse trabalho conjunto que existe aqui em Araxá com relação às forças de segurança, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Prisional. Todos esses órgãos trabalham, né, numa forma muito integrada. A maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas e à violência contra a mulher. A questão da violência doméstica, né, o feminicídio, esses crimes envolvendo a passionalidade e também envolvendo a questão da droga, seja por tráfico, seja também por uso de droga. Esses são os principais motivos que nós temos aí do cometimento de homicídios aqui na nossa cidade. Para o comandante da Polícia Militar, Fernando Reis, a prevenção também ajuda nas estatísticas positivas. As operações que são desenvolvidas. Então, assim, esse somatório de estratégias que nós desenvolvemos aqui na cidade, nós acreditamos, e a ação integrada, acreditamos que contribuíram para esse resultado positivo. Este ano, de janeiro até agora, foram 3 ocorrências com 4 homicídios, o que deve manter Araxá na condição de cidade pacífica. Fazendo uma projeção para esse ano de 2019, acreditamos que a posição da cidade de Araxá no ranking que foi confeccionado e elaborado pelo IPEA, ele vai inclusive melhorar. Talvez alcancemos aí o resultado de 2015, né, como a cidade mais tranquila do estado de Minas Gerais. E estamos trabalhando para que isso aconteça. A Caixa Econômica Federal divulgou as regras de saque do FGTS. O período de retirada de valores vai de setembro a março de 2020. E os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 por conta. A expectativa é alcançar 96 milhões de pessoas e injetar 30 bilhões na economia.
Além do saque imediato, a medida do governo prevê, a partir do ano que vem, a possibilidade do trabalhador retirar anualmente outro percentual do saldo do FGTS de acordo com a data de aniversário, o que ajudaria também no crescimento econômico com a circulação de mais de 12 bilhões de reais. Um acidente grave no final de semana levou a Polícia Militar Rodoviária a intensificar as orientações para motoristas e fiéis que vão para a tradicional festa religiosa de Romaria. O acidente aconteceu na BR-365. O veículo que vinha da cidade de Romaria bateu num caminhão que vinha em direção contrária e atingiu um grupo de ciclistas que trafegava na via. Um ciclista de 44 anos e um ocupante do carro morreram e outras 5 pessoas que estavam nas bicicletas ficaram feridas. A festa de Nossa Senhora da Abadia aumenta o tráfego nas rodovias da região e todo cuidado é pouco, segundo o sargento da Polícia Militar Rodoviária, Marco Antônio Gonçalves. O mais importante é ser visto. Os veículos que transitam pelo local têm que ver, têm que ter boa visualização dos romeiros, tanto a pé quanto de bicicleta. Para isso é interessante o uso de coletes refletivos, lanternas no período noturno, também no período diurno também. Os ciclistas andarem sempre na mão, porque a bicicleta é considerada um veículo. Os veículos que trafegam pelo local estarem sempre obedecendo o Código de Trânsito, que seria 1,5 metro no mínimo de distância das bicicletas. As fiscalizações também serão intensificadas nos trechos com maior movimentação de romeiros. A gente está orientando nesse sentido também, de diminuir a velocidade, de não parar nos acostamentos, porque muitos vão dar apoio aos romeiros, não só passando pela rodovia, eles dão apoio, então eles param em alguns pontos específicos. Interessante que não seja em acostamentos. E acompanhe agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Araxá e ao meu lado está a vereadora Fernanda Castelha, que tem acompanhado muito, né, Fernanda, essas mazelas da unidade de pronto atendimento. O que você tem constatado aí nos relatórios que você está fazendo? Eu tenho acompanhado o dia a dia da UPA, né? E a gente está fazendo um relatório para descrever tudo o que está acontecendo. E a gente está fazendo um trabalho minucioso porque a gente quer ver o que está acontecendo dessa quantidade de reclamações da UPA. Todos os dias nas redes sociais o pessoal tem cobrado, tem falado, né? A gente está vendo que está tendo muito problema na questão da recepção, a hora que o pessoal chega lá. Tem muita gente que chega para o atendimento e fica guardando há dias internado da UPA. Lá não é um lugar para se internar, entendeu? Ele tem que ser transferido de lá. A gente está vendo falta de material, né? A gente está vendo um problema ali no atendimento muito grande. São várias coisas que eu vou estar trazendo um relatório que eu vou estar apresentando na semana que vem aqui na tribuna. E com relação ao que você já presenciou até agora, recentemente você, através das suas redes sociais, acabou divulgando a situação de uma senhora de 92 anos que estava aguardando transferência. Existem outros casos também. Nós mesmos da televisão recebemos assim várias denúncias. Então, assim, é uma situação que está complicada para a comunidade araxaense. Está complicada, porque ao mesmo tempo que a prefeitura, a administração fica elogiando, fica se gabando de uma ótima gestão, de que a UPA é o exemplo, não é. Quem está lá dentro, só quem passa por atendimento que sabe os problemas que estão ali dentro. Por exemplo, essa senhora de 93 anos, ela estava lá 3 dias e ela não foi cadastrada no SUS Fácil por um erro da UPA. Então, assim, ela estava lá aguardando, sendo que ela poderia já ter sido encaminhada para algum hospital. Isso é um absurdo, é um erro humano, entendeu? A gente tem que ver o que está acontecendo ali que está causando esse tipo de problema, porque todo problema que acontece vai agravando, porque um puxa o outro, entendeu? Lá dentro não está tendo lençol, não está tendo cobertor, às vezes não tem pediatra, né? Várias crianças aguardando lá e com virose e tudo no mesmo ambiente, entendeu? São situações que são... A gente não pode falar que são detalhes, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que está trazendo um desfecho negativo para o funcionamento da UPA. E o que você atribui a isso, Fernanda? É um momento assim, nacional de tudo isso? Você atribui a questão da administração municipal? Tudo tem sua parcela? Como que funciona? Olha, no caso da UPA é problema de gestão, é a questão de Araxá.
Esse problema está aqui. Lógico que a gente está passando por todo um problema no país, tem questão de crise, mas o problema da UPA, que foi investido um dinheiro enorme ali, uma estrutura muito boa para estar acontecendo esse tipo de coisa, que são coisas pequenas que unidas está gerando um grande problema. É que até desde a construção da unidade de pronto atendimento, foram vários convites aos vereadores, à própria imprensa, muita apresentação. Então todo mundo esperava que realmente a unidade de pronto atendimento fosse um diferencial aqui na cidade. Claro, a expectativa da população é muito grande. Infelizmente, a reclamação está sendo maior ainda. Então, a gente tem que estar revisando isso aí, vendo os pontos que não estão adequados, que realmente está sendo um grande problema na UPA, para revisar isso. Porque, do jeito que está, eu acho que não pode continuar. Estes foram apenas alguns pontos destacados pela vereadora Fernanda Castelha, que está realizando uma pesquisa de campo diariamente com as pessoas que frequentam a unidade de pronto atendimento de Araxá. E a pergunta que não quer calar é até quando a população vai continuar enfrentando problemas como este. Eu procurei a assessoria de comunicação da prefeitura e solicitei uma entrevista junto ao responsável pela pasta para esclarecer para a comunidade quais serão os rumos do atendimento à saúde na unidade de pronto atendimento de Araxá. E infelizmente a nossa emissora não obteve resposta. Portanto, a solicitação está pendente. Pode carimbar. Daqui a pouco, carros clonados causam prejuízos para araxaenses e o quadro Expressões com Flávio Henrique. Eu volto no instante. Você também pode ser um vendedor do Araxá da Sorte. Trabalhe em suas horas vagas e complemente sua renda. Se você tem um comércio, você pode ser um ponto de venda e trazer a sorte grande para os seus clientes. Vendendo o Araxá da Sorte, você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Entre em contato pelo WhatsApp 99800-5494 ou vá no nosso escritório, na Avenida João Paulo II, número 825A. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Carros clonados. Este é um tipo de crime que está trazendo prejuízos para muitos araxaenses. Os dados são do Departamento de Trânsito de Araxá, que está preocupado com a alta incidência de ocorrência desses delitos. Os veículos dublês externamente apresentam as mesmas características do veículo original, como a marca, o modelo e a cor. É utilizado também, em alguns casos, o cadastro para que sejam copiados os mesmos caracteres da placa e adulterados os caracteres de identificação do chassi e do motor. Geralmente, o veículo utilizado é oriundo de roubo ou furto. Esses carros que são clonados, todos que foram clonados, que nós foi possível fazer a apreensão, foram identificados como os veículos produtos de roubo ou de furto. Ou seja, são veículos que foram roubados, furtados, tiveram as suas placas originais e suas identificações originais adulteradas por aquele veículo que está sendo vítima da ação criminosa. De acordo com o Detran, o primeiro indício de que um carro foi clonado é o recebimento de infrações cometidas. Multas indevidas que geralmente estão relacionadas a um veículo desconhecido pelo proprietário, que pode estar em qualquer lugar do país. Algumas informações importantes, muitas vezes, saem do próprio órgão público. O proprietário muitas vezes precisa estar alerta quanto à disponibilização dos dados referentes ao veículo. A informação de um veículo, ela pode ser obtida pela quadrilha de várias formas. Você citou a questão que envolve o Detran, obter informação dentro do próprio órgão público. Infelizmente, é uma possibilidade que tem dessas quadrilhas obter informação, mas existem outras formas. Por exemplo, quando você vai fazer um financiamento, alguns locais que exigem cópia do documento do veículo, locais onde você deixa o veículo para fazer consertos ou mesmo para fazer manutenção, lavagem, por exemplo. Então o proprietário tem que tomar cuidado em relação aos dados do seu veículo. E são através de denúncias e investigações que a polícia pode chegar até os autores. Nós temos aqui no Detran, em Araxá, um procedimento de verificação de originalidade. O proprietário, quando se deparar com esse tipo de situação, a primeira coisa a fazer é procurar a polícia, fazer um registro de que o seu veículo provavelmente teve as placas clonadas, já que teve uma infração que ele não reconhece como local onde ele esteve. Na sequência, procura o Detran, nós vamos orientar o procedimento. Os parlamentares retornaram às atividades na Câmara de Vereadores e a primeira reunião foi marcada pela polêmica sobre denúncias de nepotismo.
Com a presença de todos os vereadores, a sessão teve início às 14 horas. Reivindicações e requerimentos foram apresentados durante as explanações. Após o breve recesso, o parlamento retornou às atividades. Entre os assuntos pautados estão a lei de execução do nepotismo no município e a apresentação de novos projetos. O vereador Bosco Júnior leu na íntegra o projeto de lei que determina a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, famílias que passam por tratamentos graves de saúde. Segundo o parlamentar, a medida vai de encontro com uma realidade recorrente no município. Esse projeto ele representa as pessoas que nos procuraram que não têm condição financeira de arcar com aluguel, com luz, água e também o IPTU. Famílias essas que se depararam com uma doença grave, inesperada, que tem que levar também um custo a mais, levando em consideração essa doença, que não conseguem pagar o IPTU. A gente apresentou esse projeto hoje que isenta essas famílias carentes que recebem no máximo 2 salários mínimos para que não precisem pagar o IPTU dado ao diagnóstico dessas graves doenças. O que viabilizou esse projeto na data de hoje é o geoprocessamento que está sendo feito no município. O geoprocessamento está sendo feito e vai ser feita uma atualização em relação à emissão dos boletos de IPTU. Então todo cidadão que aumentou a sua casa na área do fundo ou na área da frente vai pagar o IPTU um pouco a mais. Então essa taxa a mais que vai ser cobrada do cidadão vai ser a taxa que vai cobrir e suprir esse projeto de lei. Em pronunciamento, José Valdez fez referências às denúncias realizadas no Ministério Público com relação ao favorecimento de parentes de vereadores, pessoas que ocupam cargos comissionados na prefeitura. Independente de ameaças, de A ou B, a gente tem que fazer o trabalho da gente. Morrer, nós vamos morrer mesmo, então não precisa ficar com medo de ameaça não, quem ameaça não quer fazer não. O doutor Marcos Paulo, ele tem acolhido muito os nossos requerimentos, as nossas demandas, até porque a gente não leva nada para ele que não seja dentro da legalidade. Primeiro a gente faz uma pesquisa de leis, faz uma pesquisa, um levantamento do que está acontecendo, se realmente procede as informações que algumas vezes são repassadas para a gente, outras vezes a gente descobre. A gente faz um profundo levantamento, só após a gente leva o conhecimento do doutor Marcos Paulo. Recentemente, em entrevista à TV Sintonia, o promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo falou sobre os casos que estão sendo investigados. A representação desse vereador ensejou uma instauração de uma investigação, de um inquérito civil, que está, no primeiro momento, esperando informações da prefeitura. Que a prefeitura indique se as pessoas que estão nessa relação que foi fornecida realmente são funcionários, né, dela, e segundo, se são parentes ou não das pessoas ali indicadas. Com a resposta, com essas informações, nós vamos analisar se está ou não diante de nepotismo dessas pessoas que foram indicadas, ou se todas, ou se nenhuma, ou se alguma delas. A lei tem que ser cumprida. A lei existe em Araxá, é a lei de 2011, 5.988, e ela tem que ser cumprida e nós não aceitamos que seja diferente. Você vai ver agora o quadro Expressões por Flávio Henrique. Uma carreira reconhecida na literatura local. São mais de 40 anos dedicados aos livros. E a gratidão pelas influências revela os traços da personalidade de Heleno Álvares, o artista das letras. Eu tive, assim, desde cedo, um grande estímulo para poder escrever. E isso começou através do meu tio-avô, Hélio Alves Ferreira, pai da Leila, do Dirceu Alves Ferreira, que me incentivou a escrever. O primeiro livro, Desordem Contemporânea, foi publicado em 1998 com 3 edições e traz comentários do poeta e romancista, o ministro Olavo Drummond. Outras obras, como Labirinto e Escambau, também tiveram mais edições com sucesso entre os leitores, e a poesia sempre presente nas criações. Eu tenho, assim, na poesia, influências de 3 poetas de estilos e épocas diferentes. Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Paulo Leminski. E a geração do início dos anos 70, a chamada geração marginal da poesia mimeógrafo, também me influenciou
Aliás, o Leminski é parte, né? O Olavo do Cacaso e outros poetas, Torquato Neto, e tem também o araxaense Francisco Alvim, que é um grande poeta, né? Ele saiu daqui menino ainda, o Francisco Alvim, e ele está dentro dessa poesia, né? Nos encontros com colegas, a troca de experiências literárias, como no último Fli Araxá, com o homenageado do evento este ano, Walter Hugo Mãe. O escritor também participa ativamente de projetos de incentivo à leitura na cidade. E no mais recente livro, Curtas Linguagens, o desafio de aventurar em contos no estilo surrealista. Eu tive a oportunidade de conhecer a obra e o autor, Campos de Carvalho. Ele é autor de uma obra surrealista. Pode-se dizer que ele é o pai do surrealismo na prosa brasileira. Eu tive uma pequena convivência com ele, cheguei a entrevistá-lo. Então, o Campos de Carvalho, ele me influenciou muito, né? E ele, assim, é uma referência que eu tenho, principalmente na prosa. E hoje é dia de estreia aqui na Rede Sintonia. Todas as quartas-feiras, após o JS Meio-Dia, você vai acompanhar o programa Por Trás da Mente, uma série em 8 episódios que vai desvendar os mistérios da mente humana. Não perca! E eu encerro por aqui. Outras notícias você pode acompanhar através do nosso portal diariosintonia.com.br. Fique agora com o Café Sintonia. Para você, uma excelente tarde. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos.